Olá, bem, hoje nós vamos falar sobre algo que marca o mês de janeiro. Então, janeiro branco, conhecido como janeiro branco, onde se discute, onde se trata, onde se fala e se traz a questão do sofrimento psíquico como um mal-estar que tem remarcado, vamos dizer assim, o sofrimento na atualidade, especialmente no mundo do trabalho, as angústias, a pressão de uma sociedade da competência, da sociedade dos não erros, a sociedade da meritocracia, a sociedade ou capitalismo, melhor dizendo, da competência do lugar onde não cabe o ótimo, apenas os excelentes. Então, são elementos que estão postos na cultura contemporânea, no neoliberalismo da atualidade. Então, esse sofrimento psíquico tem remarcado índices de sofrimento, de mal-estar, de suicídio, de depressão. E eu quis trazer aqui duas referências bibliográficas e de estudiosos sobre isso. O primeiro é um trabalho organizado por Christian Dunker, psicanalista, professor lá da USP, do Núcleo de Psicologia Social, que publicou junto com o Safatler e um terceiro autor, o Neto, um livro que se chama Neoliberalismo como Gestor do Sofrimento Psíquico. Bem, é importante trazer uma fala do Safatler num artigo, numa comissão, nesse artigo ele diz: a festa não pode parar, mesmo com os mortos na sala. Essa é uma frase muito carregada de significante. Ele diz isso, ele escreve isso, ele depõe na comissão em 2021. Nós estávamos em plena pandemia. E, certamente, como um pensador crítico, como um filósofo, um cientista político que pensa criticamente a atualidade, com uma visão extremamente hermenêutica de explicação, com uma necessidade de se ver para além das aparências, ele está chamando de uma sociedade onde milhares estão morrendo e que governantes estão rindo, ou se divertindo, ou chicanando, ou não considerando, ou aquilo que a própria ciência política e os estudiosos, os pesquisadores chamam de um tempo de necropolítica, de uma política ou de visão de governabilidade ou de fortalecimento de gestões e de governança, onde a vida não vale nada. Então, há uma espécie de ode ou de elogio à morte. Então, nesse livro, Dunker e Safatler vão trazer reflexões a respeito desse neoliberalismo como gestão de sofrimento psíquico. Então, no livro, ele tem um objetivo primeiro, é mostrar a redução da liberdade ao exercício livre da propriedade. Não é apenas peça decisiva na despolitização da sociedade e na criminalização dos conflitos. Ou seja, o impedimento, ou a cultura, o silêncio, ou é um valor necessário a se, como se diz, eu vou usar um termo que faz, passar pano nas ações de barbárie, na banalização do sofrimento, da morte, da dor, como uma estética que traz, por outro lado, um elemento que foi posto numa obra de Freud, quando evidencia no mal-estar da civilização, ou eu aqui já trago o segundo autor que pensa também essa questão, que é o nosso coreano Byung-Chul Han, quando escreveu A Morte da Agonia de Eros, mas ele escreve também, em 2021, o livro, traduzido aqui no Brasil como Capitalismo e Impulso de Morte. Então, ele traz também a sua contribuição e a sua reflexão
de como é que o capitalismo contemporâneo, neoliberal, traz o impulso da morte como uma estética e como um ato de vida negando vida. Então, essas são reflexões importantes e não são banais, né? Não são banais, são denúncias necessárias, essenciais a pensarmos criticamente o tempo que a gente está vivendo, né? Com o crescimento de governos neofascistas pelo mundo. Não só uma experiência no Brasil, mas que tem continuidade. Hoje nós estamos no dia 21 de janeiro. Ontem o mundo assistiu à posse de um presidente de um país que é potência, com vocação e ação imperialista, claramente com seus adeptos ou convidados à cerimônia de posse, representantes e governantes da extrema-direita no mundo. Então, o que a gente está assistindo, isso não é uma coisa menor. Essa não é uma situação a ser desconsiderada. Isso não está distante de nós. Então, o mundo passa pelo desafio, pelo terror de genocídios, como nós assistimos, televisionado, né? O genocídio em Gaza, do povo palestino. Então, nós temos a banalização, países na África, conflitos, mortes, imigrações, milhões no mundo desterrados, sem destino, tentando andar para encontrar um lugar, porque o lugar seu, sua terra, sua cultura, seu povo, está impossível. Isso tanto no Oriente Médio, como na África, como na América Latina. Então, nós não estamos vivendo um momento bonitinho, né? É um momento de profundo, grande e espraiado sofrimento. Então, e como é que a gente tem que considerar, não só como uma forma de proteção pessoal ou também de alienação, dizer, isso está longe de mim. Não, está aqui nos nossos números de governantes, por exemplo, ontem deu que em São Paulo foi o estado cujo sistema de segurança pública mais matou no Brasil. Então, nós temos o crime organizado, as instituições permeadas por milícias ou representantes ou figuras ligadas a grupos criminosos. Então, eu vou trazer passagens, momentos, argumentos, né, de reflexão importante nessa perspectiva. A noção de gestor ou de gestão do sofrimento psíquico que dá título ao livro de Christian Dunker e Safatler. A noção de gestor, ele vai dizer, de sofrimento psíquico ganha importância em dois sentidos. A saber, como aquele que gera e aquele que gerencia o sofrimento. Pois o sofrimento psíquico é não apenas produzido, mas também gerido pelo neoliberalismo. Por isso, cabe compreender o neoliberalismo como uma forma de vida nos campos do trabalho, da linguagem e do desejo. Então, essa é uma passagem onde os autores trazem as variáveis ou os campos onde esse sofrimento vai se consolidando ou permeando como uma forma de naturalizar e banalizar o sofrimento. Essa é uma passagem, um argumento, uma afirmação do livro, no que está posta no livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Gerencia, produz e gerencia o sofrimento. Esse gerenciamento vai passar pelo estabelecimento de valores. Vou trazer aqui um que já na década de 90 me chamava a atenção enquanto assessora sindical. Avaliação de desempenho. O que eu via ali de desempenho? Em que direção? Em que medida? Na medida de intensificação da capacidade produtiva do trabalhador. Então, o que ele produz? Isso cria uma estética, né? Então, quanto eu produzo? Quanto eu faço? Olha, eu superei você.
ouvi depoimentos de mulheres no trabalho, muito felizes, dizendo: agora eu posso estar em todos os lugares. Eu também me lembro de que na formação política, né, com secretaria de mulheres de diversos segmentos, eu dizia assim, eu ouvi de uma trabalhadora: eu trabalho por 2 homens. E ela cheia de vaidade, orgulho e felicidade de achar que ela trabalhava por 2. Aí eu lembro que disse a ela: você vai ser a primeira a adoecer. Né? Então, a virtuosa levava a virtude que a sociedade reservou para ela de altruísta, de viver para outrem, de ser reconhecida socialmente pela capacidade devotada de abdicar dos seus desejos ou de nem tê-los, né? Em prol dos outros, da família, do marido, do filho, como uma forma de ser reconhecida socialmente. Então, eu sempre chamei a atenção: como é que uma mulher, na civilização ou na cultura cristã ocidental, ela é reconhecida socialmente? É aquela mãe que a sociedade faz o que ela sofreu para criar aqueles filhos. Eis aí uma mulher. Então, sofrimento é íntimo deste lugar de mulher heroína. Então, é a presença da mulher com sua alta produtividade, acompanhada de outro elemento que se espera desse papel da mulher na sociedade burguesa, no mundo do trabalho, da acessibilidade, daquela que não desperdiça, que não erra, né? Dessa competência, dessa devoção, né? Desse cuidado, aquela que sabe cuidar, agora na produção também. Além das responsabilidades e funções domésticas do lar, dessa criação de filhos, da economia do lar, né? Dessa dedicação, essa expectativa agora era levada para a produção também. Isso tem demonstrado, por exemplo, que quando a gente vai para o campo do sofrimento psíquico, da depressão, do adoecimento, do afastamento, esta mulher é aquela que quantitativamente, né, e do ponto de vista do adoecimento, é quem mais tem o que dizer, porque é quem mais está sofrendo, se afastando e deprimindo. Bem, dito isso, eu estou falando, já trouxe para elemento da cultura, aí voltando a Freud, Hahn vai perguntar se essa pulsão de vida-morte, de morte em vida, mas a prevalência e a banalização dessa perspectiva que está na violência, que está na banalização do mal, que está no entretenimento, que está no filme, nas ações, no noticiário, ou se fala de barbáries assim como se dissesse, mas é isso mesmo, é assim que está acontecendo. Nós aqui estamos apenas narrando fatos, não se faz juízo de valor. A barbárie está posta 24 horas nas nossas vidas. Então, o Hahn vai perguntar, na sua obra Capitalismo, Impulso de Morte, ele vai, logo no início, dizer: será que esse impulso de morte, nas palavras de Hahn, ou no escrito de Hahn, seria que o impulso de morte, Freud, é uma categoria apropriada, privilegiada para explicar o processo destrutivo do capitalismo? Bem, vamos no próximo episódio desenvolver e refletir sobre essa pergunta, a pertinência dessa pergunta. Ou o que nós teríamos a dizer, ou que elementos nós podemos trazer para dialogar com essa pergunta de Hahn em cima da questão do impulso de morte ou da pulsão de morte, quando Freud escreve O Mal-Estar da Civilização. Aguardo vocês no nosso próximo episódio.